Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então, hoje nós vamos terminar essa parte da terceira geração modernista, né? E vamos também trabalhar alguns autores e vamos fazer os exercícios propostos para essa aula, tá? Então, como que nós vamos entender melhor esse contexto relacionado à terceira geração modernista? Então, gente, por que a gente fala pós-guerra, pós-segunda guerra mundial? Porque ele também é chamada de geração de 45, né? Então a guerra, ela estava ali, né, em vias de fato no ano de 1945. Então, quais eram as principais preocupações desse período? Era a renovação. Eles queriam uma escrita nova, uma escrita diferente, uma escrita renovada. Para isso, eles deveriam apagar os limites entre poesia e prosa, ou seja, não poderia haver limites entre a poesia e a prosa. E também essa quebra nos modelos narrativos baseados na linearidade das ações dos personagens. Então, os personagens eles não têm mais um segmento linear, começo, meio e fim de características, né? Eles são diferenciados, eles são mostrados de outra maneira, né? Abertura para a experimentação linguística. As obras eram trabalhadas de forma mais autônoma, de forma mais individual. E existia também uma tensão entre o texto artístico e a realidade à sua volta. Então, qual era essa tensão? A gente vai observar ali em relação aos autores e às obras. Então, gente, para que essas obras fossem escritas, a gente tem algumas características relacionadas à parte do contexto histórico, como, por exemplo, todos os estragos que a Segunda Guerra Mundial trouxe para o Brasil, no caso, e para o mundo de um modo geral. Foram 50 milhões de pessoas mortas. Dentre elas, 6 milhões de judeus, além de outros grupos como os comunistas, os homossexuais e também os ciganos. As cidades elas foram totalmente arrasadas, e a economia também de alguns países. Assim, com a passagem, com o término da guerra, elas precisavam ser reestruturadas, tanto as cidades quanto a economia. E existia naquela época também uma divisão ideológica, política, econômica e cultural, que era a chamada Guerra Fria, em que a União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham a corrida armamentista que fala, e a corrida por buscar relacionados à busca de conquistas, novas conquistas, tipo a corrida espacial. Então, a corrida armamentista e a corrida espacial. E essa era chamada de Guerra Fria, porque não tinha luta específica em si, mas esse medo que a população sentia em relação ao que vai acontecer, Qual é essa disputa por influência, dos poderes do país, do planeta, por uma corrida, por essa corrida. Então, isso trazia muito medo para a população. E no plano mundial, nós tínhamos um realinhamento de forças políticas. No Brasil, o Brasil naquela época estava vivendo uma onda de otimismo e, dentre elas, discursos favoráveis à democracia. Então, tudo isso foi relacionado ao contexto histórico, e a partir de 1950, os chamados anos de ouro trouxeram em si uma produção cultural bastante interessante, renovada, um salto de qualidade bastante grande, Então apareceu a bossa nova, o cinema novo, o teatro brasileiro de comédia, E esse modelo, chamado de modelo desenvolvimentista, trazia também o crescimento industrial e o aumento do consumo, porque uma coisa vai ser consequência da outra. A modernização de Kubitschek, que trazia uma desigualdade bastante grande. De um lado existiam as pessoas que eram os poderosos e de outros marginalizados, e temos aqui após o golpe militar, Então aconteceu o golpe e assim, a censura de obras literárias, de roteiros, de peças, de filmes, de músicas, tudo isso. Então, gente, quais eram as principais características da literatura brasileira pós-guerra? Primeira, questionar, Então eles queriam questionar, por quê? Porque eles queriam buscar o lugar deles no mundo, romper com tudo aquilo que era considerado
que era considerado antigo, e também indefinições sociais. Ninguém sabia o que ia acontecer, né, por causa da guerra, né? O que vai acontecer agora, né? Será que vai haver mais alguma? Será que, né? Então eles não estavam se sentindo protegidos. Então a escrita era uma escrita mais apurada, que problematizava a identidade dos sujeitos. Também nós tínhamos marcas da prosa ficcional, como a consciência estética, né, que os autores estavam buscando. Por quê? Porque eles estavam retomando algumas formas consideradas clássicas. Também a valorização do soneto, né, que são 2 quartetos e 2 tercetos, a métrica regular, vocabulário um pouco mais rebuscado, que era trabalhado anteriormente. Aí, gente, nessa terceira geração nós temos alguns autores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e dentro da poesia nós temos o João Cabral de Melo Neto. Então a gente vai começar primeiro pelo João Guimarães Rosa. Então ele escreveu o seu primeiro livro, Sagarana, que é um conjunto de contos, onde ele trabalhou a linguagem de forma bastante apurada e trabalhou também com a perspectiva sertaneja. Ele trazia em si uma sintonia entre a linguagem e tudo que era narrado, né? A forma verbal, o conteúdo, e ele trouxe um novo contorno ao regionalismo na literatura. Então o regionalismo passou a ser visto de uma maneira diferente. Então as suas narrativas elas eram consideradas histórias, ou seja, próximas da tradição popular no interior do Brasil. A sua experiência sertaneja, ela trouxe essa novidade, né, que o Rosa acabou transformando literariamente em textos. Houve um confronto entre os modos de vida das regiões distantes e os centros ligados aos valores da cidade grande. Então, aquilo que eu falei para vocês, de um lado eram as pessoas que pertenciam aos grandes centros e de outro lado as pessoas que estavam mais marginalizadas. Existia também uma tensão, essa tensão entre as ordens tradicional e moderna, né? Aquele medo de buscar o moderno, porque ainda estavam presos um pouquinho ao tradicional. Então, as histórias, elas misturam, elas mesclam alguns aspectos da língua portuguesa, das variedades da língua portuguesa, como a parte da geografia, a história, as situações, os termos mais eruditos, mais rebuscados, os ditos populares, os neologismos, né, que são as palavras novas, as palavras inventadas, e as inversões sintáticas, é você usar, por exemplo, o adjetivo antes do substantivo. Então nós temos, né, dentro da obra Sagarana, que foi a obra que ele criou, nós também temos Grande Sertão Veredas, 1956, que ele foi, na verdade, o único romance que ele escreveu, tá? Relata as aventuras que foram vividas e também inventadas. Por quê? Porque o autor conseguiu trazer para a literatura a vivência do homem do sertão, né? Aquele homem que busca, que luta por uma vida melhor, que quer alguma coisa, né? Então, ele disputa o local, né? O local que ele quer, e esse local é disputado de forma bastante violenta. Também traz casos amorosos e mistérios, e também o embate entre a vida e a morte. Gente, esse termo veredas, né, Grande Sertão Veredas, as veredas seriam todos os caminhos do Rio Baldo e as suas andanças pelo sertão. Nós também já trabalhamos com esse conteúdo no primeiro bimestre de vocês, né? Também já vimos as obras, tudo. Vamos falar um pouquinho também sobre a Clarice Lispector, né, que assim eu sou apaixonada por ela, pela forma como ela escreve, porque ela traz a prosa intimista. Então o seu primeiro romance foi Perto do Coração Selvagem, em 1943, que traz uma intensidade psicológica tão grande, gente, tão grande, que o personagem, ele mesmo consegue representar os seus sentimentos, as suas emoções e as suas vivências. Ela traz esse chamado monólogo interior, que é quando o personagem ele extravasa todas as suas emoções e sentimentos, né? Ele parece não ter um interlocutor, parece que ele mesmo está falando. Então, pensem, gente, o quanto ela foi
nova, o quanto ela trouxe de diferente para a nossa literatura. Além disso, ela também trouxe o fluxo da consciência, que é tudo aquilo que você traz, por exemplo, os pensamentos, as vivências, os sentimentos, as emoções dos personagens, você transpõe isso para o texto literário por meio de flashes, né? Os flashes, as ações que aconteceram, que você precisa mostrar para o teu leitor que aquilo era importante para a compreensão do texto. Então ele também traz esse chamado discurso mental, onde existe o passado, o presente, a realidade, a imaginação, a felicidade, tudo isso se mistura, né, a ponto de ficar difícil separá-los. Então os textos dela são textos bastante ambíguos, né, são textos que têm dupla interpretação, né. Ela publicou mais de 20 obras, né, e a gente encontra bastante dentro das obras dela as aves, os mamíferos, os insetos, e eles são motivos para reflexão sobre essa ordem existencial que o personagem em crise sempre questiona o seu lugar no mundo. Então nós temos aqui A Hora da Estrela, né, que é uma obra que inclusive acho que foi, se não me engano, a Ellen ou a Júlia, não lembro qual de vocês, meninas, que apresentaram, né, essa obra que fala a história da moça que, né, foi lá e acabou trazendo, pensando que no final de tudo que aconteceu na vida dela, né, ela ficou famosa por causa do acidente, né? Ela teve aquela epifania, ela pensou, opa, agora eu sei quem eu sou de verdade, né? Então a gente viu um pouquinho sobre essa obra. Tem o Laços de Família, que também se tornou uma novela, Felicidade Clandestina, que é parecida com A Hora da Estrela, e Paixão Segundo GH. Então essas obras, gente, todas elas são obras importantes que trazem o fluxo da consciência, que trazem essa análise psicológica de uma maneira diferente. E o João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, né? Essa obra inteira foi produzida em redondilha maior, que é versos com 7 sílabas poéticas, e também ele traz a realidade particular do povo nordestino, uma metáfora chamada de metáfora de renovação contínua da vida. Então, por que será Morte e Vida Severina? A parte do Severino, sendo um nome bastante comum no Nordeste, ele traz a visão que todas as pessoas que sofrem, de todas as pessoas que sofrem com a seca, com os problemas, né? Ele deseja conciliar a modernidade e a tradição, né? Por causa que ele usando as redondilhas maiores, ele consegue trabalhar com a tradição, mas ao mesmo tempo a modernidade, por causa do tema que ele aborda, faz a experimentação da linguagem, trata as obras com bastante objetividade, senso apurado de construção, traz um domínio técnico, um domínio formal da linguagem, clareza, rigor, a realidade humana, né? Ou seja, as pessoas são desprovidas de abordagem sentimental. Ele traz também a metalinguagem, que é bastante interessante. Gente, agora, né, a gente vai resolver alguns exercícios ali para vocês poderem fazer também junto comigo, tá? Então, alguns textinhos eu vou ler, outros eu vou pedir que vocês parem o vídeo e leiam, tá? Então, a questão número 1. A obra de João Cabral de Melo Neto apresenta-se quase isolada em nosso panorama literário. Por não existir uma linhagem ostensiva na qual ela se possa inscrever, à exceção talvez da dicção de um Graciliano Ramos, Cabral não se coaduna com a geração de 45, a qual cronologicamente pertence e tampouco se caracteriza como simples. Simples, continuador do complexo estético e ideológico da poesia de 22. Essa situação faz dele um autor que desbrava uma nova trilha. Entre os fatores estéticos, renováveis pela singularidade da poesia de João Cabral no panorama da literatura brasileira, destaca-se. O que a gente pode destacar? Então, gente, o autor, né, o João Cabral, ele não acredita que a poesia seja resultado da espontaneidade. Ele não acredita na inspiração, ele não acredita na subjetividade. Então, o que distancia ele do lirismo romântico é que a poesia para ele deve ser trabalhada de forma objetiva, né? Ele deve construir a palavra, ter cuidado na hora de colocar. Então, o que eu posso caracterizar aqui? Emprego da linguagem coloquial impregnada de elementos do cotidiano. Ele não trabalha com a linguagem coloquial, ele trabalha com uma linguagem mais rebuscada.
B. Recusa do lirismo tradicional centrado nos sentimentos do eu poético. Essa é a questão, por quê? Porque ele não gosta, ele não vê a poesia como uma inspiração, ele vê como um trabalho, né? Como um trabalho que precisa ser cuidado, pensado. Aí na C, humor em relação aos problemas históricos, né? Ele não traz essa parte aqui relacionada principalmente a problemas históricos. Questionamento incessante acerca da própria atividade poética. Ele não questiona, ele simplesmente pratica, faz. Valorização da forma em detrimento do conteúdo. Aqui nós temos parnasianismo, né, gente? Onde a forma é mais importante do que o conteúdo. A questão 2 é desse textinho ali, ele diz: não a forma encontrada como uma concha perdida, nos frouxos areais como cabelos, não a forma obtida em lance santo ou raro, tiro nas lebres de vidro do invisível, mas a forma atingida como a ponta do novelo, que a atenção lenta desenrola, aranha como o mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes. Então, gente, nessa obra, né, a gente tem o que, em declarações e entrevistas dadas ao longo de sua trajetória literária, João Cabral manifestou reiteradas vezes sua posição acerca do fazer poético. O comentário se refere a uma concepção de escrita semelhante exposta relacionada ao poema. Então, ele quer que você ache um trecho que esteja de acordo com o poema e acerca da ideia que ele tem, né? Então, ele trabalha com o caráter metalinguístico das construções, das produções, que é a língua falando pela própria língua. Ele faz reflexão sobre o fazer poético, né? Criar para ele é calcular, e não apenas de forma casual. Então, gente, qual dos momentos aqui, né, que vocês acham? Eu quero que vocês pausem o vídeo, leiam todos eles para vocês poderem encontrar a resposta certa, né? Então, quando ele diz assim: a verdade é que a matéria de criação eu acredito, né? Em que matéria de criação eu acredito mais no trabalho do que na espontaneidade. Gente, isso aqui matou a questão, né? É exatamente isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o quê? Que uma produção, ela não tem que ter inspiração, ela tem que ter produção, trabalho, pensamento em relação a isso. Então é a letra E. Na questão 3, ele é uma obra do João Guimarães Rosa, um trechinho ali, né? Sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já ao começo da velhice, esta vida era só o desmoronamento, desmoronamento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá debaixo, cansaços, perrenguice e de reumatismo. E ele, por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso não ia, mas dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava com o fervimento e morta, apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, da dor em aberto no meu furo. Soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Então, gente, o que o personagem se sente, de que forma ele se sente nesse trecho? Humilhado, solitário, obstinado, obcecado ou culpado? Qual deles você colocaria, gente? Qual deles você marcaria? Né? Qual deles está de acordo com essa ideia que o autor tem em relação à sua vivência, né? Então, ele está o quê? Ele está culpado. Ele está culpado por quê? Porque ele se sente culpado, mas ele, ao mesmo tempo, ele não consegue identificar qual é essa culpa que ele tem, qual é a falta que ele cometeu para ele ter essa culpa, né? Então, aqui cabe ali a letra E. 4. O milagre das folhas. Não, nunca me acontecem milagres. Ouço falar às vezes, isso me basta como esperança, mas também me revolta. Por que não a mim? Por que só de ouvir falar?
pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me que, ao ser dita determinada palavra, um objetivo de estimação se quebraria. Meus objetos se quebram banalmente, e pelas mãos das empregadas, até que fui obrigada a chegar à conclusão de que sou daqueles que rolam pedras durante séculos, e não daqueles que para os quais seixos já vêm prontos, polidos e brancos, bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer. Seria milagre? Mas já me foi tranquilamente explicando que isso até o nome tem, sidetismo. Capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagre? Não, mas as coincidências. Vivo de coincidências, vivo de linhas que incidem uma na outra e se cruzam e no cruzamento formam um leve e instantâneo ponto, tão leve e instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu afastasse nele, já estaria falando em nada. Mas tem um milagre, sim, o milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhares de folhas transformadas em uma única e de milhões de pessoas a incidência de reduzi-las a mim. Isso me acontece tantas vezes que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas. Com gestos furtivos, tiro a folha dos cabelos e guardo-a na bolsa, como o mais diminuto diamante, até que um dia, abrindo a bolsa, encontro esse objeto, a folha seca. Engelhada, morta, jogo-a fora. Não me interessa, fetiche morto com lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Então, nos estudos sobre a obra de Clarice Lispector, fala sobre a epifania, ou revelação, que se dá com a personagem em determinado momento do texto. O personagem passa a entender algo que para ela estava escondido ou obscuro. Assinale a opção cujo trecho transcrito indica esse momento na crônica. Qual é esse momento? Qual é essa epifania? Qual é essa revelação que ela tem ali no texto, né? Quando ela compreende que os milagres existem de verdade e que eles estão nas coisas pequenas do cotidiano, ou como elas chamam, nas manifestações de Deus. Então, qual é a resposta que se encaixa? É a letra D, né? Quando ela diz lá, um dia a folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Na questão 5, agora eu quero que vocês leiam, vocês pausem um pouquinho o vídeo e façam a leitura. Os versos seguintes fazem parte do poema chamado João, de Carlos Drummond de Andrade, em homenagem póstuma a João Guimarães Rosa. Trabalhe a questão a partir da leitura do texto. Então, pausem o vídeo um pouquinho e façam a leitura para a gente poder resolver as questões. Então, a letra A. No título chamado, sintetiza 2 sentidos com que a palavra aparece no poema. Explique esses 2 sentidos indicando como estão presentes nas passagens em que o chamado se encontra. Então, como, gente? O sentido com que essa palavra aparece no verso, por exemplo, um estranho chamado João é denominado alguém cujo nome é. A palavra é empregada para indicar de quem está se falando, especificando-se que se trata de alguém cujo nome é João. Então, a leitura do poema, ela permite identificar que João, que está sendo mencionado no poema, é o escritor João Guimarães Rosa. Ao fazer menção apenas ao nome João, ele enfatiza o caráter comum do nome, tornando esse nome universal e tornando também universal algumas características desse autor. Então, quando ele coloca lá no verso o chamado geral, em uma pergunta, essa palavra adquire um sentido de exortação, podendo ser entendido que o próprio João Guimarães Rosa atende a um pedido, a uma exortação própria ao ser humano em geral. Então, essa questão ali vocês vão tentar colocar ali da maneira que vocês conseguiram interpretar. Na primeira estrofe do poema, fábula é derivada em fabulista e fabuloso. Mostre que, em modo, a formação morfológica e a função sintática das 3 palavras contribuem para a formação da imagem de Guimarães Rosa. Então, gente, a primeira expressão ali, fábula, é um substantivo. Já fabulista e fabuloso são adjetivos. Todas essas expressões, elas respondem à pergunta do primeiro verso. Quem era João?
Dessa maneira, uma mesma estrutura sintática, que é composta de termos morfologicamente diferentes, ou seja, de classes gramaticais diferentes, ajuda a produzir a imagem de um dos maiores romancistas brasileiros, que é o João Guimarães Rosa. Então, ele era considerado uma lenda, ou seja, uma fábula, que desenvolvia muito bem o seu trabalho. Então, ele era fabuloso no que ele fazia. E qual era o seu trabalho? Escrever fábulas. Então, ele era um fabulista, certo? Então, gente, ficamos por aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.